Olá! Hoje vamos falar sobre a parte 4, flexibilidade. Dicas importantes para a hora que você for ministrar essa parte na sua aula. O foco principal desse momento é a gente criar espaço, ampliar, criar aquele efeito de tração, fazer com que as articulações saiam mais tracionadas, a gente consiga alongar a musculatura trabalhada, mas muito mais do que isso. Tem um momento onde a gente vai criar uma conexão, uma possibilidade de alterar o estado de humor das pessoas, de trazer uma energia boa para as pessoas e nos tornar verdadeiros canais abertos de energia. Quando você estiver fazendo os movimentos, você pode escolher uma música que tenha significado para você e que você possa atribuir esse significado para a turma. Aqui a gente tem que sempre trabalhar com músicas que tenham royalty free, mas na sua aula você pode usar a criatividade e trazer aí temas, músicas que tenham uma mensagem, uma abordagem bonita, ou que eleve o estado de espírito e o nível de energia das pessoas para que a aula encerre da melhor maneira possível. O passo a passo, o básico, o essencial dos movimentos para o alongamento não muda. Então a gente primeiro começa, não precisa seguir essa ordem, é só uma diretriz para você ter uma base, mas de acordo com a música ou com o momento, você pode alterar a ordem dos exercícios, isso não vai ter problema. Mas sempre tenha em mente trabalhar todos esses eixos que a gente vai passar. Normalmente, quando a gente faz um afastamento anterior-posterior, existe uma grande dificuldade com relação ao equilíbrio e à coordenação dessa postura. As pessoas costumam colocar um pé na frente do outro, giram a pelve do lado, colocando o pé de trás totalmente lateralizado, e a gente tem que ensinar a que é necessário respeitar cada linha do quadril. Então a pelve desse lado vai ter o alinhamento à sua perna direita e do outro lado a perna esquerda, mantendo a pelve todinha de frente. Se a gente apoia e joga o corpo para frente dessa maneira, a gente evita o alongamento do ilho-psoas, que é essencial. Então o correto é levar o quadril para frente, mantendo o alinhamento da coluna, respira fundo, traciona a região da coluna e aí sim eu vou estar fazendo um alongamento que vai envolver o gastrocnêmios e o ilho-psoas da mesma maneira. Se tiver com um afastamento curto aí, não vou sentir nada, vou ter que ampliar essa posição para poder sentir. Depois eu posso fazer uma inspiração forçada, levar os braços lá para cima e aí tracionar todo o gradil costal, a coluna novamente, a cervical no eixo, voltar os braços sobre a coxa e estender o joelho da frente. Agora sim, com a minha mão, as duas mãos apoiadas sobre a coxa. Quando eu estou nessa posição, eu estou escorando a minha coluna, então não penduro o meu corpo para frente dessa maneira de forma alguma. Eu estou escorando, então eu diminuo a compressão que vai acontecer na minha coluna lombar, tá? Depois que eu terminei, posso descer confortavelmente aonde eu quiser, desde que eu não solte as mãos da perna. Flexiono novamente para distensionar os dois joelhos e volta escorando até retornar à posição reta. Vou trocar, gosto de fazer uma firula, aqui um desenho, uma figurinha para brincar com eles. Troca de posição, agora é outra perna e vou começar novamente. Posso fazer isso nem sem falar, até sem falar, só de movimentar os meus braços, depois que eu já falei uma única vez ou duas, só de movimentar eles já sabem o que eu quero dizer. Eu quero que eles levem a pelve para frente para sentir o ilho-psoas sendo alongado, tracione a coluna, deixe os ombros abertos, respira fundo, leva os braços lá para cima, traciona novamente, volta, apoia sobre a coxa, estende o joelho e assim alonga toda a cadeia posterior, alongando a coluna também. Fiz a flexão, eu volto, vou fazer um alongamento que vai trabalhar os músculos adutores. Então eu empurro os joelhos para fora, sempre nessa posição, com as mãos apoiadas sobre a perna, para que a gente não tenha compressão na região da coluna lombar. Posso estender o joelho, normalmente a gente faz com o lado esquerdo para que eles copiem com o lado direito, flexiona distensionando para depois passar para o outro lado. São dicas importantes para ser mais confortável o exercício. Quando eu for retornar, eu volto devagar, porque as pessoas estão em afastamento, até voltar a ter o equilíbrio. E esse momento é uma hora que a gente permite que eles saiam do lado, apoiem na parede, em algum lugar, para encontrar o seu eixo. Então esse gesto aqui significa que eu vou buscar o eixo. E aí eu vou sim tirar um dos pés do chão para segurar. Muita gente tem dificuldade, mas a gente percebe a evolução com o tempo. O importante é não permitir que eles desistam. Por exemplo,
esse aí eu não sei fazer, então vou ficar aqui com cara de paisagem até o professor mudar de ideia. De jeito nenhum. Então eu mantenho meu eixo, puxo a ponta do pé e fico equilibrada, mantendo os dois joelhos alinhados, sendo que o joelho de base está flexionado, para permitir um jogo que vai acontecer naturalmente em função daquela oscilação postural que tem desde o meu tornozelo, desde dos pés até as articulações em cima. Depois eu troco, respiro novamente, encontro o meu eixo e aí sim eu vou puxar o outro pé, mantendo esse equilíbrio novamente. Terminei de fazer esses alongamentos básicos nos membros inferiores, eu vou começar a dar atenção para os membros superiores. Um alongamento padrão a gente chama de foguete. Quando eu faço foguete, eu junto os dedos dessa maneira. Por quê? Normalmente as pessoas viram a palma da mão para cima. Quando a gente vira a palma da mão para cima, quem vai estar alongando com mais ênfase são os dedos. Não é nada de errado alongar os dedos. Posso fazer isso até para frente, não preciso levar os braços para cima. Posso fazer esse alongamento onde eu alongo melhor os meus tendões, os tendões dos extensores do punho. Porém, se eu faço isso aqui, tentando alongar minha coluna, eu faço uma menor tração. Experimenta você fazer com os dedos juntos e enfatizando o gradil costal, ou quando você vira, não fica um desconforto na região do punho, sem necessidade, porque não é esse o objetivo no momento. Então eu vou puxar com as palmas das mãos aproximadas, inspiro e levo lá para cima com a cervical junto. Isso eu chamo de foguete. Então eu imagino que é um foguete que está me tracionando, me tirando do chão. E aí esse foguete pode direcionar um pouquinho para a direita, só um pouquinho, mas continuando com uma intenção para cima, não aquelas coisas que a gente vê aqui achatada para baixo. Para a esquerda, continuando uma tração, acompanhando a cervical, acompanhando toda a coluna, mantendo a base e a linha da pelve no mesmo lugar. E aí eu volto, relaxo, deixo a respiração acompanhar todo esse movimento. Posso repetir. E aí eu vou fazer um movimento que eu adoro, particularmente é o mais especial. Levo os braços à frente, afasta para o lado com a palma da mão virada para cima, em supinação, e trago lá para trás, faço um alongamento ativo do meu peitoral. Nesse momento eu levanto meu queixo um pouquinho e recebo e dou, e mando essa energia boa lá para frente, mantenho minha respiração constante e solto devagar. Então é uma sensação de estar sendo alongado na região do peitoral, tão importante porque normalmente as pessoas vivem em encurtamento nessa musculatura, e também melhorando, me conscientizando mais da minha postura ao mesmo tempo que eu abro, expando uma região tão sufocada, tão massacrada, tão escondida, que é a região do nosso coração, do peitoral, a região do osso externo, onde fica tanta coisa às vezes oprimida, reprimida aqui. Então é hora da gente mandar uma energia boa e expandir. Quando eu termino isso, posso fazer uma tração. Esse alongamento, muitos não têm coordenação no início, então como que a gente pode sinalizar? Afasta um braço, então todo mundo copia, traz o braço na linha média do peito e cruzando um pouco para fora, e aí com o braço de baixo eu traciono esse cotovelo. O importante desse alongamento é que as escápulas fiquem afastadas, abduzidas, para que haja um alongamento mais efetivo na região dos romboides, do trapézio. Do outro lado, a mesma coisa. Puxo, traciono, trabalho bastante essa cápsula articular. Depois que eu solto, que eu soltei os dois lados, eu posso fazer um alongamento de cervical. Então, vou puxar aqui para baixo e voltar. Dicas importantes. Você pode acrescentar outros alongamentos. A única coisa que a gente não faz absolutamente é pendurar a coluna para frente. Por exemplo, a pessoa não tem flexibilidade para encostar as mãos no chão e o professor está lá demonstrando assim, lá todo feliz. Não. Se não consegue, a gente está sempre escorado na perna. Se conseguir colocar uma mão e a outra e depois estender, ótimo. Se não conseguir, vai manter esse alongamento na perna. Pode estender aqui sem tirar as mãos da perna, para você não tirar essa proteção da sua coluna. Volta devagar. Outra coisa que a gente não costuma fazer é esse alongamento lateral. Por quê? Imagina como são as suas vértebras na região da cervical e em toda a coluna. Elas são empilhadas e os discos intervertebrais, né, entre elas. Se a gente faz uma flexão na nossa coluna, qualquer flexão, não existe uma rotação, uma acomodação perfeita, adequada desses discos com essas vértebras. Elas giram entre si. Se elas forem levadas a uma flexão pura, elas vão se achatar numa das laterais. No caso aqui, que eu estou fazendo para a minha direita, ou se depois eu vou repetir para a minha esquerda, eu estou achatando e achatando.
Eu não estou tendo, de fato, um alongamento muscular adequado, efetivo, sem causar uma compressão desnecessária nessa região. Então, se eu quiser fazer um alongamento mais ligado à musculatura lateral do pescoço, esternocleidomastoide, eu posso simplesmente virar, fazer uma rotação leve, com o meu queixo na direção da axila e tracionar. Aí sim eu vou estar alongando melhor a musculatura lateral. Não dessa maneira. Você também pode experimentar no seu corpo. Puxa bem a sua cabeça bem na direção lateral, você vai ver que não é uma sensação de alongamento prazerosa, é uma sensação desconfortável de pensamento mesmo, tá? E se isso não está acontecendo com você, talvez você seja ainda muito novo para sentir, mas lá na frente vai acabar percebendo os sinais que o seu corpo te dá em relação à biomecânica. Outro ponto importante é em relação ao tríceps. Fazer esse movimento aqui, ó, imagina, eu ainda tenho uma boa mobilidade nas articulações do ombro. As pessoas têm normalmente mais encurtamento, vai ficar essa posição aqui. Qual é a vantagem de fazer esse movimento nessa postura, sendo que o tríceps não é um dos grupos musculares que mais encurtam em função das posturas do dia a dia. Então só pare e pense um pouquinho nessas questões para selecionar exercícios que sejam de fato importantes, que tragam um benefício claro, específico e que contribuam com todo o aspecto postural e biomecânico dos seus alunos. Sem perder de vista o lado emocional, energético, que vai trazer uma alegria, uma satisfação ainda maior e a sensação de estar com os nossos filamentos todos alongados na hora que sairmos da aula. Obrigada e até a próxima!